Olá, meu nome é Maria José dos Santos, tenho 76 anos e hoje vou contar a história que mudou tudo o que eu era. Peço que, se gostarem, deixem um like, se inscrevam no canal e me contem nos comentários de onde estão assistindo. Adoro saber que minhas memórias estão tocando corações por aí. Era 1975 e eu tinha 26 anos. Vivíamos em Riacho Seco, uma cidadezinha no interior da Bahia, onde o sol queimava a terra vermelha e o sino da igreja marcava o ritmo do dia. Nossa casa era simples, de taipa caiada, com telhado de telhas tortas e um quintal onde cresciam um pé de manga e algumas galinhas ciscando. O chão de cimento era varrido todos os dias e as janelas de madeira rangiam quando o vento soprava. Eu era casada com João, o mecânico da única oficina da cidade, e mãe de 3 filhos. Ana, de 8 anos, Carlinhos, de 6 e Rita, de apenas 2. Minha vida era como a de tantas mulheres da época. Acordava antes do sol, às 5 da manhã, acendia o fogão a lenha, preparava o café com pão de milho, lavava roupa no tanque, cozinhava feijão com toucinho, costurava remendos nas roupas das crianças. Ser dona de casa era minha identidade. E naqueles tempos, era o que se esperava de uma mulher de respeito. João era trabalhador, mas tinha um gênio difícil. Ele consertava os poucos carros e motos que passavam por Riacho Seco e muitas vezes voltava para casa com o rosto sujo de graxa e o hálito pesado de cachaça. Quando estava de mau humor, falava alto, reclamava que a comida estava sem sal ou que as crianças faziam barulho demais. Eu me calava, como minha mãe me ensinou desde menina. Mulher não discute com marido, Maria. Engole e reza, mas por dentro sentia um vazio que não sabia nomear. Às vezes, à noite, enquanto lavava a louça e ouvia o rádio AM tocar um forró distante, sonhava com coisas que pareciam impossíveis. Ter um dinheirinho meu, comprar um vestido novo que não fosse costurado por mim mesma, talvez aprender algo além de passar roupa e fazer bolo. Mas esses pensamentos sumiam rápido, como se fossem pecado, e eu voltava à minha rotina. Nossa vida não era fácil. O dinheiro que João trazia mal dava para comprar feijão, arroz, farinha e sabão em pó. Às vezes, eu economizava nas compras do mercado, comprando menos carne ou usando sobras para fazer uma sopa rala, só para garantir um par de sapatos para Ana ou um caderno novo para Carlinhos. João não gostava quando eu pedia algo a mais. Você não entende como é difícil ganhar dinheiro, Maria. Ele dizia, com aquele tom que me fazia baixar a cabeça. Eu me sentia culpada, como se fosse errado querer mais do que tínhamos. Mas, mesmo com as dificuldades, eu achava que nossa família era forte. Tínhamos um teto, comida na mesa, e os filhos eram saudáveis. O que mais eu podia querer? A cidadezinha tinha seu charme, mas também seus olhos atentos. Em Riacho Seco, todo mundo se conhecia. A padaria do seu Zé era onde as notícias corriam, e a missa de domingo era o palco dos olhares e cochichos. As mulheres falavam baixo sobre quem comprou um rádio novo, quem brigou com o marido, quem estava devendo no armazém. Eu tentava passar despercebida, cumprimentando as vizinhas com um sorriso, mas sempre sentia que me observavam. A Maria é tão quietinha, diziam, como se ser quieta fosse minha maior virtude. E eu acreditava nisso. Achava que ser invisível era o certo. Tudo mudou em uma tarde quente de setembro. O ar estava seco, a poeira subia da rua de terra e o calor fazia as galinhas se esconderem na sombra do pé de manga. Eu estava no quintal, estendendo roupa no varal, o suor escorrendo pela testa. Rita brincava no chão, arrastando uma boneca de pano que eu fiz com retalhos de uma saia velha. Ana e Carlinhos estavam na escola, e o silêncio era quebrado só pelo canto dos passarinhos e o latido de um cachorro ao longe. João chegou mais cedo do que o costume, algo que quase nunca acontecia. Ele sarra o chapéu de palha na cadeira do quintal e ficou parado, olhando para o chão, as mãos inquietas. Maria, preciso te contar uma coisa, ele disse, com uma voz que misturava raiva e vergonha. Mas não quero escândalo, entendeu? Senti um frio na barriga, como se o chão fosse sumir sob meus pés. Larguei a trouxa de roupa molhada e sentei na cadeira de palha, segurando o avental com força. O que foi, João? Perguntei, minha voz quase um sussurro. Ele respirou fundo, coçou a nuca e confessou. Estava devendo muito dinheiro a um agiota da cidade vizinha. Um homem chamado Seu Raimundo. Tinha pegado um empréstimo para comprar ferramentas novas para a oficina, achando que atrairia mais cliente. Eu pensei que ia dar certo, Maria. Mas os carros diminuíram, e agora o homem está cobrando com juros. Se eu não pagar até o fim do mês, vão tomar tudo. A casa, o terreno, até as galinhas. Tudo que a gente tem. As palavras dele ecoaram na minha cabeça como o sino da igreja ao meio-dia. Nossa casa
tão simples, era nosso maior tesouro. Construímos com tanto sacrifício, economizando cada centavo, carregando tijolos nas costas. Lembrei do dia em que pintamos as paredes, eu e João rindo enquanto a tinta respingava no chão. Pensei nos meus filhos, nas caminhas de madeira onde dormiam, no quintal onde Ana brincava de pular corda e Carlinhos corria atrás das galinhas. Como eu explicaria que não tínhamos mais um lar? Minha garganta apertou e perguntei com a voz tremendo: "E o que você vai fazer, João?" Ele baixou a cabeça, os ombros caídos. "Não sei, Maria. Talvez eu fuja, vá para Salvador, tente recomeçar do zero. Mas você e as crianças, não sei como vão ficar." Aquela frase foi como uma faca no peito. Fugir? Deixar a mim e aos nossos filhos para trás? Senti uma mistura de raiva, medo e desespero. Como ele podia pensar em nos abandonar? Olhei para ele, o homem com quem casei aos 17 anos, com quem jurei dividir a vida, e vi um estranho. Mas no meio daquela dor, algo novo nasceu dentro de mim. Uma clareza, uma força que eu nem sabia que tinha. Percebi que não podia esperar que João resolvesse nossa vida. Se quisesse salvar minha família, teria que ser eu a encontrar um caminho. Naquela noite, depois que as crianças dormiram, fiquei sitting na cozinha, com a lamparina acesa, o cheiro de querosene misturado ao silêncio. A mesa de madeira estava marcada com arranhões de anos, e eu passei a mão sobre ela, pensando no que fazer. Lembrei da minha mãe, que criou 5 filhos sozinha, depois que meu pai morreu. Ela nunca desistiu, mesmo quando não tinha o que comer. Lembrei também da Dona Clara, a viúva que tinha uma lojinha de tecidos na rua de cima. Ela era diferente de todas as mulheres que eu conhecia. Independente, respeitada, dona do próprio nariz. Se elas conseguiram, por que eu não podia tentar? Foi aí que decidi. Eu não seria mais apenas a esposa do João, a mãe dos filhos. Eu seria mais, muito mais. Na manhã seguinte, acordei com uma energia que não sentia há anos. O medo ainda estava lá, como uma sombra. Mas havia também uma chama nova, uma determinação que me fazia querer agir. Enquanto preparava o café da manhã das crianças, mingau de milho com um pouco de açúcar que guardei do mês passado, pensava em como começar. Lembrei da Dona Clara, a viúva que tinha uma lojinha de tecidos e botões na rua de cima. Ela vendia linhas, chitas coloridas, zíperes e todo mundo em Riacho Seco a respeitava. Dona Clara não dependia de ninguém. Pagava suas contas, viajava uma vez por ano para visitar os filhos em Recife e tinha um jeito de falar que mostrava que ela era dona da própria vida. Eu a admirava de longe, mas nunca tive coragem de conversar além de um bom dia na missa. Agora, pensava, se ela conseguiu, por que eu não posso tentar? Depois de deixar Ana e Carlinhos na escola, com suas lancheiras de pano que eu mesma costurei, e levar Rita para a casa da minha vizinha, Dona Zefa, vesti meu melhor vestido. Era um azul com florzinhas brancas, aquele que guardava para o domingo, porque era o único que não tinha remendo. Penteei o cabelo num coque bem feito. Passei um pouco de talco no pescoço para disfarçar o calor e caminhei até a lojinha de Dona Clara. Meu coração batia tão forte que parecia querer pular do peito. Quando entrei, o sininho da porta tilintou e Dona Clara levantou os olhos do balcão onde dobrava um pedaço de algodão. "Maria, que surpresa boa!" ela disse com um sorriso. "Tá precisando de linha ou botão hoje?" Engoli em seco, as mãos suadas apertando a bolsa de palha. "Não, Dona Clara. Vim pedir um conselho. Quero trabalhar, ganhar meu próprio dinheiro, mas não sei por onde começar." Ela fechou o caderno, onde anotava as vendas, aqueles olhos sábios me estudando, e puxou um banquinho de madeira. "Senta aqui, minha filha", disse, com uma voz que parecia um abraço. Contei tudo, a dívida de João, as ameaças do agiota, meu medo de perder a casa e como João estava pensando em fugir para Salvador, nos deixando para trás. Falei da minha vontade de fazer algo, qualquer coisa para salvar minha família, mesmo sem saber como. Dona Clara ouviu sem interromper, as mãos cruzadas no colo, o rosto sereno. Quando terminei, com os olhos cheios de lágrimas, ela se inclinou para mim e disse: "Maria, você já tem o principal, coragem, mas coragem sozinha não paga conta. Você sabe costurar, não é? Por que não faz roupas para vender?" Costurar era algo que eu sabia fazer desde menina. Minha mãe me ensinou a manejar a agulha e eu fazia as roupas das crianças, remendava as camisas de João, até cortinas de retalhos para a sala. Mas nunca tinha pensado em transformar isso em trabalho. Dona Clara continuou: "Comece pequeno. Faz uns vestidos, umas saias, coisas simples que as mulheres daqui gostam. Eu te empresto um dinheirinho para comprar tecido e você vende aqui na minha loja. Cada peça vendida, a gente divide o lucro. Topa?" Senti uma faísca de esperança, mas também um medo enorme. E se ninguém comprasse? E se eu falhasse? Mas olhando para Dona Clara, com aquele jeito firme e gentil,
Balancei a cabeça. Vou tentar, Dona Clara. Ela me deu 50 cruzeiros, o suficiente para comprar alguns metros de algodão e linhas coloridas. Naquela mesma noite, depois que as crianças dormiram, tirei a velha máquina de costura de pedal da minha mãe do canto da sala. A lamparina jogava sombras na parede enquanto eu cortava e costurava, as mãos tremendo a cada ponto. Fiz 3 vestidos infantis, com babados delicados, e 2 saias de algodão para mulheres, com um cinto de fita que achei numa caixa de retalhos. Trabalhei a semana inteira, roubando horas do sono, os olhos ardendo de cansaço. Quando terminei, embrulhei as peças num lençol limpo e levei para a loja de Dona Clara, o estômago embrulhado de nervosismo. Ela examinou cada peça com cuidado, passando os dedos pelas costuras. Bom trabalho, Maria. Vamos colocar na vitrine. No mesmo dia, Dona Lourdes, uma vizinha que sempre ia à missa com um lenço na cabeça, comprou um dos vestidos para a neta. No fim da semana, todas as 5 peças tinham sido vendidas. Dona Clara me entregou 30 cruzeiros, minha parte do lucro. Segurei aquelas notas na mão, sentindo o peso delas. Era o primeiro dinheiro que eu ganhava na vida. Lágrimas escorreram pelo meu rosto, não de tristeza, mas de orgulho. Era pouco, mas era meu, fruto do meu esforço. Quando contei a João, esperando que ele ficasse feliz, ele franziu a testa. Isso é coisa de mulher sem marido, Maria, disse, cruzando os braços. O que vão pensar de mim, deixando a esposa trabalhar? Respirei fundo, segurando a raiva, e respondi: tô fazendo isso pela nossa família, João. Se você não quer ajudar, pelo menos não atrapalhe. Ele resmungou, mas não insistiu. Acho que no fundo, sabia que não tinha direito de reclamar. Não depois de nos colocar nessa situação. Comecei uma nova rotina. De manhã, cuidava da casa e das crianças, preparando o almoço, varrendo o quintal, lavando as roupas no tanque. À tarde, costurava, o som da máquina de pedal ecoando pela casa. À noite, levava as peças prontas para a loja de Dona Clara. Cada cruzeiro que ganhava, guardava numa latinha de biscoito, escondida atrás do saco de farinha na despensa. Meu objetivo era juntar dinheiro para pagar pelo menos parte da dívida de João, para impedir que o agiota tomasse nossa casa. Mas, mais do que isso, eu queria provar para mim mesma que era capaz, que não era só a dona de casa que todos viam. As semanas seguintes foram de aprendizado. Descobri que as mulheres de Riacho Seco gostavam de roupas práticas, mas com um toque especial, como um bordado simples ou um botão colorido. Dona Clara me ensinou a calcular o preço de cada peça, somando o custo do tecido, da linha e do meu tempo. Nunca trabalhe de graça, Maria. Ela dizia, seu trabalho tem valor. Também comecei a reparar nas roupas das mulheres na missa, anotando mentalmente o que estava na moda. Saias rodadas, blusas com mangas bufantes, vestidos com cintura marcada. Cada peça que eu fazia era um pedacinho de esperança, uma prova de que eu podia mudar nossa história. Enquanto isso, a vida em casa seguia tensa. João às vezes chegava mais calado, outras vezes irritado, como se meu trabalho fosse uma afronta. Uma noite, ele viu a latinha de biscoito na despensa e perguntou: tá escondendo dinheiro de mim, Maria? Expliquei que era para a dívida, mas ele ficou desconfiado, como se eu estivesse traindo a família. Aquilo me doeu, mas não desisti. Sabia que estava fazendo o certo, mesmo que ele não entendesse. E no fundo, sentia que cada vestido vendido era um passo para longe do medo, para perto de uma Maria que eu ainda estava descobrindo. Na manhã seguinte, acordei com uma energia que não sentia há anos. O medo ainda estava lá, como uma sombra, mas havia também uma chama nova, uma determinação que me fazia querer agir. Enquanto preparava o café da manhã das crianças, mingau de milho com um pouco de açúcar que guardei do mês passado, pensava em como começar. Lembrei da Dona Clara, a viúva que tinha uma lojinha de tecidos e botões na rua de cima. Ela vendia linhas, chitas coloridas, zíperes, e todo mundo em Riacho Seco a respeitava. Dona Clara não dependia de ninguém. Pagava suas contas, viajava uma vez por ano para visitar os filhos em Recife e tinha um jeito de falar que mostrava que ela era dona da própria vida. Eu a admirava de longe, mas nunca tive coragem de conversar além de um bom dia na missa. Agora pensava, se ela conseguiu, por que eu não posso tentar? Depois de deixar Ana e Carlinhos na escola, com suas lancheiras de pano que eu mesma costurei, e levar Rita para a casa da minha vizinha, Dona Zefa, vesti meu melhor vestido. Era um azul com florzinhas brancas, aquele que guardava para o domingo, porque era o único que não tinha remendo. Penteei o cabelo num coque bem feito, passei um pouco de talco no pescoço para disfarçar o calor e caminhei até a lojinha de Dona Clara. Meu coração batia tão forte que parecia querer pular do peito. Quando entrei, o sininho da porta tilintou e Dona Clara levantou os olhos do balcão, onde dobrava um pedaço de algodão. Maria, que surpresa boa!
ela disse com um sorriso. Tá precisando de linha ou botão hoje? Engoli em seco, as mãos suadas apertando a bolsa de palha. Não, dona Clara. Vim pedir um conselho. Quero trabalhar, ganhar meu próprio dinheiro, mas não sei por onde começar. Ela fechou o C-pagamento, onde anotava as vendas, aqueles olhos sábios me estudando, e puxou um banquinho de madeira. Senta aqui, minha filha, disse, com uma voz que parecia um abraço. Contei tudo. A dívida de João, as ameaças do agiota, meu medo de perder a casa, e como João estava pensando em fugir para Salvador, nos deixando para trás. Falei da minha vontade de fazer algo, qualquer coisa, para salvar minha família, mesmo sem saber como. Dona Clara ouviu sem interromper, as mãos cruzadas no colo, o rosto sereno. Quando terminei, com os olhos cheios de lágrimas, ela se inclinou para mim e disse: Maria, você já tem o principal, coragem. Mas coragem sozinha não paga a conta. Você sabe costurar, não é? Por que não faz roupas para vender? Costurar era algo que eu sabia fazer desde menina. Minha mãe me ensinou a manejar a agulha, e eu fazia as roupas das crianças, remendava as camisas de João, até cortinas de retalhos para a sala. Mas nunca tinha pensado em transformar isso em trabalho. Dona Clara continuou: comece pequeno, faz uns vestidos, umas saias, coisas simples que as mulheres daqui gostam. Eu te empresto um dinheirinho para comprar tecido, e você vende aqui na minha loja. Cada peça vendida, a gente divide o lucro. Topa? Senti uma faísca de esperança, mas também um medo enorme. E se ninguém comprasse? E se eu falhasse? Mas olhando para Dona Clara, com aquele jeito firme e gentil, balancei a cabeça. Vou tentar, Dona Clara. Ela me deu 50 cruzeiros, o suficiente para comprar alguns metros de algodão e linhas coloridas. Naquela mesma noite, depois que as crianças dormiram, tirei a velha máquina de costura de pedal da minha mãe do canto da sala. A lamparina jogava sombras na parede enquanto eu cortava e costurava, as mãos tremendo a cada ponto. Fiz 3 vestidos infantis, com babados delicados, e 2 saias de algodão para mulheres, com um cinto de fita que achei numa caixa de retalho. Trabalhei a semana inteira, roubando horas do sono, os olhos ardendo de cansaço. Quando terminei, embrulhei as peças num lençol limpo e levei para a loja de Dona Clara, o estômago embrulhado de nervosismo. Ela examinou cada peça com cuidado, passando os dedos pelas costuras. Bom trabalho, Maria. Vamos colocar na vitrine. No mesmo dia, Dona Lourdes, uma vizinha que sempre ia à missa com um lenço na cabeça, comprou um dos vestidos para a neta. No fim da semana, todas as 5 peças tinham sido vendidas. Dona Clara me entregou 30 cruzeiros, minha parte do lucro. Segurei aquelas notas na mão, sentindo o peso dela. Era o primeiro dinheiro que eu ganhava na vida. Lágrimas escorreram pelo meu rosto, não de tristeza, mas de orgulho. Era pouco, mas era meu, fruto do meu esforço. Quando contei a João, esperando que ele ficasse feliz, ele franziu a testa. Isso é coisa de mulher sem marido, Maria, disse cruzando os braços. O que vão pensar de mim, deixando a esposa trabalhar? Respirei fundo, segurando a raiva, e respondi: tô fazendo isso pela nossa família, João. Se você não quer ajudar, pelo menos não atrapalhe. Ele resmungou, mas não insistiu. Acho que no fundo, sabia que não tinha direito de reclamar. Não depois de nos colocar nessa situação. Comecei uma nova rotina. De manhã, cuidava da casa e das crianças, preparando o almoço, varrendo o quintal, lavando as roupas no tanque. À tarde, costurava, o som da máquina de pedal ecoando pela casa. À noite, levava as peças prontas para a loja de Dona Clara. Cada cruzeiro que ganhava, guardava numa latinha de biscoito, escondida atrás do saco de farinha na despensa. Meu objetivo era juntar dinheiro para pagar pelo menos parte da dívida de João, para impedir que o agiota tomasse nossa casa. Mas, mais do que isso, eu queria provar para mim mesma que era capaz, que não era só a dona de casa que todos viam. As semanas seguintes foram de aprendizado. Descobri que as mulheres de Riacho Seco gostavam de roupas práticas, mas com um toque especial, como um bordado simples ou um botão colorido. Dona Clara me ensinou a calcular o preço de cada peça, somando o custo do tecido, da linha e do meu tempo. Nunca trabalhe de graça, Maria, ela dizia. Seu trabalho tem valor. Também comecei a reparar nas roupas das mulheres na missa, anotando mentalmente o que estava na moda. Saias rodadas, blusas com mangas bufantes, vestidos com cintura marcada. Cada peça que eu fazia era um pedacinho de esperança, uma prova de que eu podia mudar nossa história. Enquanto isso, a vida em casa seguia tensa. João às vezes chegava mais calado, outras vezes irritado, como se meu trabalho fosse uma afronta. Uma noite, ele viu a latinha de biscoito na despensa e perguntou: tá escondendo dinheiro de mim, Maria? Expliquei que era para a dívida, mas ele ficou desconfiado, como se eu estivesse traindo a família. Aquilo me doeu, mas não desisti. Sabia que estava fazendo o certo,
mesmo que ele não entendesse. E no fundo, sentia que cada vestido vendido era um passo para longe do medo, para perto de uma Maria que eu ainda estava descobrindo. As semanas viraram meses, e minha costura deixou de ser apenas um plano desesperado para se tornar minha razão de viver. A latinha de biscoito na despensa ficava mais pesada a cada venda, e eu sentia um orgulho que nunca imaginei. As mulheres de Riacho Seco começaram a falar dos vestidos da Maria, e a loja de Dona Clara ganhou fama por ter as roupas infantis mais bonitas da cidade. Comecei a receber encomendas especiais, um vestido para um batizado, uma saia para uma moça do coral da igreja, até um vestido de noiva para uma jovem que não tinha dinheiro para as lojas chiques de Feira de Santana. Cada pedido era um desafio, mas também uma chance de aprender. Descobri como fazer moldes com jornal velho, como tingir tecido com café para um tom mais suave, como bordar flores miúdas que transformavam um vestido simples em algo especial. Dona Clara era mais do que uma parceira, era uma mestra. Ela me ensinou a anotar tudo num caderninho, o que gastava, o que ganhava, o lucro de cada peça. Sempre saiba seus números, Maria, ela dizia. É assim que você fica livre. Ela também me apresentou a um fornecedor de tecidos em Feira de Santana, onde eu podia comprar algodão e chita mais barato. A primeira vez que peguei o ônibus para a cidade, segurando meu dinheirinho com força, senti como se fosse uma aventureira. O mercado era um mar de cores, cheiros e vozes, com barracas cheias de tecidos brilhantes, frutas, panela. Voltei para casa com metros de tecido, o coração leve, pensando, o mundo é maior que Riacho Seco e eu quero fazer parte dele. Em casa, as coisas não eram tão simples. João não gostava da minha nova rotina. Ele chegava do trabalho, via a máquina de costura zumbindo e resmungava. Você tá esquecendo da casa, Maria. Não era verdade. Eu ainda acordava às 5 para cozinhar, limpar, cuidar das crianças, mas suas palavras machucavam. Uma noite, ele perdeu a paciência e bateu na mesa, fazendo os pratos tremerem. Tão falando por aí que eu não dou conta da família? Você tá me fazendo passar vergonha. Levantei, algo que nunca tinha feito, e respondi com a voz firme. O único que tá passando vergonha é quem nos meteu nessa dívida, João. Tô salvando nossa casa. Se isso te incomoda, o problema é seu. Ele me olhou, atônito, e saiu batendo a porta. Pela primeira vez, não me senti culpada. As crianças, por outro lado, eram minha força. Ana começou a me ajudar, passando linha na agulha e dobrando tecidos. Carlinhos sentava perto, desenhando os vestidos que eu fazia, dizendo: esse aqui é para uma princesa, mamãe. Rita, pequena demais para entender, brincava com os retalhos, rindo quando eu fingia costurar seus dedinhos. Um dia, Ana chegou da escola com um sorriso enorme. A professora disse que meu vestido é o mais bonito da sala, mamãe. Falei que foi você que fez. Aquelas palavras aqueceram meu coração. Eu não estava só salvando a casa. Estava mostrando aos meus filhos que a mãe deles era capaz de algo especial. Em dezembro, juntei 800 cruzeiros, quase metade da dívida de João. Era tempo de Natal, e Riacho Seco estava viva com lanternas de papel e presépios na praça. Levei João até a cidade vizinha para encontrar seu Raimundo, o agiota. Com o dinheiro na mão, negociamos um prazo maior para pagar o resto. Seu Raimundo, um homem carrancudo com um charuto na boca, parecia surpreso. Não achei que vocês iam conseguir, João, disse, mas seus olhos estavam em mim. João murmurou algo sobre trabalho duro, mas eu sabia a verdade. Aquele dinheiro veio das minhas noites sem dormir, das minhas mãos calejadas, da minha determinação. De volta em casa, João estava mais quieto. Não me agradeceu, mas parou de reclamar da costura. Acho que ele estava começando a me ver de outro jeito, mesmo sem admitir. Para o Natal, usei um pouco do meu dinheiro para comprar presentinhos. Uma boneca de pano para Rita, uma bola de futebol para Carlinhos, um caderno com capa de flores para Ana. Quando eles abriram os pacotes debaixo do pé de manga, os olhos brilhando, cada noite de cansaço valeu a pena. Pela primeira vez, me senti não só mãe, mas provedora. Mas as fofocas da cidade não paravam. Algumas mulheres na igreja cochichavam que eu estava muito metida, que uma esposa não devia trabalhar enquanto tinha marido. Num domingo, Dona Elvira, a esposa do pastor, me puxou de lado depois da missa. Maria, você tá dando mau exemplo para as moças. Lugar de mulher é em casa. Quis me encolher, pedir desculpas, mas algo dentro de mim se rebelou. Olhei nos olhos dela e disse: Dona Elvira, meu lugar é onde minha família precisa de mim, e agora eles precisam que eu costure. Ela piscou, sem palavras, e eu saí, o coração disparado. Naquele momento, percebi que não estava só mudando minha vida. Estava desafiando as regras de Riacho Seco. O fim do ano
trouxe outra surpresa. Dona Clara me chamou na loja e disse: Maria, você tá indo bem demais para ficar só vendendo aqui. Já pensou em ter seu cantinho? Um ateliê só seu? A ideia me assustou. Um ateliê? Eu, dona de um negócio? Mas Dona Clara insistiu. Você tem talento e coragem. O resto a gente aprende no caminho. Comecei a sonhar com isso, imaginando uma salinha com minha máquina, uma vitrine cheia de vestidos, um letreiro com meu nome. Mas, por enquanto, continuei na loja dela, juntando cada cruzeiro, planejando o próximo passo. Sabia que o caminho não seria fácil, mas pela primeira vez, acreditava que podia chegar lá. As crianças também sentiam a mudança. Ana, que sempre foi quietinha, começou a falar mais, contando como as amigas na escola pediam para ver os vestidos que ela usava. Carlinhos, com sua imaginação sem fim, fez um desenho de mim costurando, com um sol brilhando atrás. É você, mamãe, fazendo coisas lindas, ele disse. E eu guardei o desenho na minha Bíblia como um tesouro. Rita, agora falando frases inteiras, me chamava de mamãe costureira, rindo como se fosse um apelido secreto. Eles me viam de um jeito novo, e isso me dava forças para continuar, mesmo quando o cansaço pesava ou as fofocas cortavam. João, aos poucos, parecia menos resistente. Uma noite, ele chegou em casa mais cedo, sem cheiro de cachaça, e sentou na sala enquanto eu costurava. Tá ficando bonito esse vestido, disse quase tímido. Fiquei tão surpresa que quase deixei a agulha escapar. Não era um grande elogio, mas vindo dele, era como uma ponte sendo construída entre nós. Talvez ele estivesse percebendo que nossa família estava mudando e que eu era parte disso. Não falamos mais sobre o assunto, mas aquela noite ficou na minha memória, um sinal de que, talvez, as coisas pudessem melhorar. Enquanto isso, a cidade começava a me notar de outro jeito. Algumas mulheres, como Dona Zefa, minha vizinha, vinham pedir conselho. Como você consegue, Maria? Não tem medo do que vão falar? Eu respondia com o coração. Tenho medo, sim, mas tenho mais medo de perder o futuro dos meus filhos. Dona Zefa, inspirada, começou a vender pães caseiros e outra vizinha, Dona Lourdes, passou a fazer doces para festas. Ver outras mulheres tentando, se arriscando, me fez sentir que minha mudança não era só minha. Era como uma semente que eu estava plantando, sem nem saber. Olhando para trás, aqueles meses de 1975 foram o começo de algo maior. Cada vestido que costurei, cada cruzeiro que guardei, cada olhar de orgulho dos meus filhos me mostrava que eu era capaz de mais. Não era só sobre pagar a dívida ou salvar a casa. Era sobre encontrar a Maria que estava escondida dentro de mim, aquela que sonhava, que lutava, que não desistia. E mesmo com os desafios que ainda viriam, eu sabia que tinha dado o primeiro passo para uma vida nova. As semanas viraram meses, e minha costura deixou de ser apenas um plano desesperado para se tornar minha razão de viver. A latinha de biscoito na despensa ficava mais pesada a cada venda, e eu sentia um orgulho que nunca imaginei. As mulheres de Riacho Seco começaram a falar dos vestidos da Maria, e a loja de Dona Clara ganhou fama por ter as roupas infantis mais bonitas da cidade. Comecei a receber encomendas especiais, um vestido para um batizado, uma saia para uma moça do coral da igreja, até um vestido de noiva para uma jovem que não tinha dinheiro para as lojas chiques de Feira de Santana. Cada pedido era um desafio, mas também uma chance de aprender. Descobri como fazer moldes com jornal velho, como tingir tecido com café para um tom mais suave, como bordar flores miúdas que transformavam um vestido simples em algo especial. Dona Clara era mais do que uma parceira, era uma mestra. Ela me ensinou a anotar tudo num caderninho, o que gastava, o que ganhava, o lucro de cada peça. Sempre saiba seus números, Maria, ela dizia. É assim que você fica livre. Ela também me apresentou a um fornecedor de tecidos em Feira de Santana, onde eu podia comprar algodão e chita mais baratos. A primeira vez que peguei o ônibus para a cidade, segurando meu dinheirinho com força, senti como se fosse uma aventureira. O mercado era um mar de cores, cheiros e vozes, com barracas cheias de tecidos brilhantes, frutas, panelas. Voltei para casa com metros de tecido, o coração leve, pensando, o mundo é maior que Riacho Seco e eu quero fazer parte dele. Em casa, as coisas não eram tão simples. João não gostava da minha nova rotina. Ele chegava do trabalho, via a máquina de costura zumbindo e resmungava: "Você tá esquecendo da casa, Maria." Não era verdade. Eu ainda acordava às 5 para cozinhar, limpar, cuidar das crianças, mas suas palavras machucavam. Uma noite, ele perdeu a paciência e bateu na mesa, fazendo os pratos tremerem. "Tão falando por aí que eu não dou conta da família. Você tá me fazendo passar vergonha." Levantei,
algo que nunca tinha feito, e respondi com a voz firme: "O único que tá passando vergonha é quem nos meteu nessa dívida, João. Tô salvando nossa casa. Se isso te incomoda, o problema é seu." Ele me olhou atônito e saiu batendo a porta. Pela primeira vez, não me senti culpada. As crianças, por outro lado, eram minha força. Ana começou a me ajudar, passando linha na agulha e dobrando tecidos. Carlinhos sentava perto, desenhando os vestidos que eu fazia, dizendo: "Esse aqui é para uma princesa, mamãe." Rita, pequena demais para entender, brincava com os retalhos, rindo quando eu fingia costurar seus dedinhos. Um dia, Ana chegou da escola com um sorriso enorme. "A professora disse que meu vestido é o mais bonito da sala, mamãe. Falei que foi você que fez." Aquelas palavras aqueceram meu coração. Eu não estava só salvando a casa. Estava mostrando aos meus filhos que a mãe deles era capaz de algo especial. Em dezembro, juntei 800 cruzeiros, quase metade da dívida de João. Era tempo de Natal e Riacho Seco estava viva com lanternas de papel e presépios na praça. Levei João até a cidade vizinha para encontrar seu Raimundo, o agiota. Com o dinheiro na mão, negociamos um prazo maior para pagar o resto. Seu Raimundo, um homem carrancudo com um charuto na boca, parecia surpreso. "Não achei que vocês iam conseguir, João," disse, mas seus olhos estavam em mim. João murmurou algo sobre trabalho duro, mas eu sabia a verdade. Aquele dinheiro veio das minhas noites sem dormir, das minhas mãos calejadas, da minha determinação. De volta em casa, João estava mais quieto. Não me agradeceu, mas parou de reclamar da costura. Acho que ele estava começando a me ver de outro jeito, mesmo sem admitir. Para o Natal, usei um pouco do meu dinheiro para comprar presentinhos. Uma boneca de pano para Rita, uma bola de futebol para Carlinhos, um caderno com capa de flores para Ana. Quando eles abriram os pacotes debaixo do pé de manga, os olhos brilhando, cada noite de cansaço valeu a pena. Pela primeira vez, me senti não só mãe, mas provedora. Mas as fofocas da cidade não paravam. Algumas mulheres na igreja cochichavam que eu estava muito metida, que uma esposa não devia trabalhar enquanto tinha marido. Num domingo, Dona Elvira, a esposa do pastor, me puxou de lado depois da missa. "Maria, você tá dando mau exemplo para as moças. Lugar de mulher é em casa." Quis me encolher, pedir desculpas, mas algo dentro de mim se rebelou. Olhei nos olhos dela e disse: "Dona Elvira, meu lugar é onde minha família precisa de mim, e agora eles precisam que eu costure." Ela piscou, sem palavras, e eu saí, o coração disparado. Naquele momento, percebi que não estava só mudando minha vida, estava desafiando as regras de Riacho Seco. O fim do ano trouxe outra surpresa. Dona Clara me chamou na loja e disse: "Maria, você tá indo bem demais para ficar só vendendo aqui. Já pensou em ter seu cantinho, um ateliê só seu?" A ideia me assustou. Um ateliê? Eu? Dona de um negócio? Mas Dona Clara insistiu: "Você tem talento e coragem. O resto a gente aprende no caminho." Comecei a sonhar com isso, imaginando uma salinha com minha máquina, uma vitrine cheia de vestidos, um letreiro com meu nome. Mas, por enquanto, continuei na loja dela, juntando cada cruzeiro, planejando o próximo passo. Sabia que o caminho não seria fácil, mas pela primeira vez, acreditava que podia chegar lá. As crianças também sentiam a mudança. Ana, que sempre foi quietinha, começou a falar mais, contando como as amigas na escola pediam para ver os vestidos que ela usava. Carlinhos, com sua imaginação sem fim, fez um desenho de mim costurando, com um sol brilhando atrás. "É você, mamãe, fazendo coisas lindas," ele disse. E eu guardei o desenho na minha Bíblia como um tesouro. Rita, agora falando frases inteiras, me chamava de mamãe costureira, rindo como se fosse um apelido secreto. Eles me viam de um jeito novo, e isso me dava forças para continuar, mesmo quando o cansaço pesava ou as fofocas cortavam. João, aos poucos, parecia menos resistente. Uma noite, ele chegou em casa mais cedo, sem cheiro de cachaça, e sentou na sala enquanto eu costurava. "Tá ficando bonito esse vestido," disse quase tímido. Fiquei tão surpresa que quase deixei a agulha escapar. Não era um grande elogio, mas vindo dele, era como uma ponte sendo construída entre nós. Talvez ele estivesse percebendo que nossa família estava mudando e que eu era parte disso. Não falamos mais sobre o assunto, mas aquela noite ficou na minha memória, um sinal de que, talvez, as coisas pudessem melhorar. Enquanto isso, a cidade começava a me notar de outro jeito. Algumas mulheres, como Dona Zefa, minha vizinha, vinham pedir conselho. "Como você consegue, Maria? Não tem medo do que vão falar?" Eu respondia com o coração: "Tenho medo, sim, mas tenho mais medo de perder o futuro dos meus filhos." Dona Zefa, inspirada, começou a vender pães caseiros, e outra vizinha, Dona Lourdes, passou a fazer doces para festas. Ver outras mulheres tentando, se arriscando,
me fez sentir que minha mudança não era só minha. Era como uma semente que eu estava plantando, sem nem saber. Olhando para trás, aqueles meses de 1975 foram o começo de algo maior. Cada vestido que costurei, cada cruzeiro que guardei, cada olhar de orgulho dos meus filhos me mostrava que eu era capaz de mais. Não era só sobre pagar a dívida ou salvar a casa, era sobre encontrar a Maria que estava escondida dentro de mim, aquela que sonhava, que lutava, que não desistia. E mesmo com os desafios que ainda viriam, eu sabia que tinha dado o primeiro passo para uma vida nova. O ano de 1976 chegou com um calor que fazia as telhas da casa estalarem. Minha costura estava crescendo e eu começava a sonhar mais alto. Queria comprar uma máquina de costura elétrica que vi num catálogo na loja de Dona Clara. Custava 300 cruzeiros, uma fortuna, mas me permitiria trabalhar mais rápido e aceitar mais encomendas. Guardava cada centavo extra, mas sabia que levaria meses para juntar tudo. Enquanto isso, João estava mudando. Bebia menos, chegava em casa mais cedo, até ajudava com as crianças às vezes, levando Carlinhos para jogar bola no campinho. Acho que meu sucesso o estava fazendo repensar, mesmo que ele nunca dissesse em voz alta. Mas, justo quando as coisas pareciam melhorar, um novo problema bateu à porta. Em março, um vizinho trouxe um recado de seu Raimundo, o agiota. Ele queria o resto da dívida pago até junho, sem mais prorrogações. Se não pagássemos, a casa seria tomada. João entrou em pânico. Eu te avisei, Maria. Devíamos ter fugido quando eu disse. Fiquei quieta, o coração disparado, mas mantive a calma. Não vamos fugir, João. Vamos pagar, eu vou costurar mais, e você precisa arrumar trabalho extra também. Ele fez cara feia, mas assentiu. Pela primeira vez, senti que estávamos tentando juntos, mesmo que fosse com atrito. Para cumprir o prazo, me joguei no trabalho como nunca. Comecei a acordar às 4 da manhã para costurar antes das crianças acordarem. Aceitava todo tipo de encomenda: uniformes para a escola, toalhas de mesa, até cortinas para a igreja. Ana e Carlinhos ajudavam depois da escola, cortando moldes e separando botões. Rita, agora com 3 anos, ajudava-me passando alfinetes, rindo quando eu fingia costurar seus dedinhos. O apoio deles me segurava, mas meu corpo pedia trégua. Minhas costas doíam de ficar curvada na máquina e meus olhos ardiam das noites em claro sob a lamparina. As fofocas da cidade ficaram mais cruéis. No bar, alguns homens zombavam de João, dizendo que a esposa mandava na casa. No mercado, um grupo de mulheres calou quando passei, os olhos afiados. Ouvi Dona Elvira dizer: "A Maria tá se achando demais." Doía, mas eu levantava a cabeça. Não costurava para me mostrar, costurava para salvar minha família. Ainda assim, os cochichos me faziam sentir sozinha, como se eu lutasse não só contra a dívida, mas contra as ideias de Riacho Seco sobre o que uma mulher devia ser. Então, veio uma chance que podia mudar tudo. Dona Clara me contou de uma feira grande em Feira de Santana, em maio, onde artesãos vendiam roupas, joias, artesanato. "Você devia pegar uma barraca, Maria," ela disse. "Seus vestidos iam vender que nem pão quente." A ideia me animou, mas era arriscada. Precisava pagar a barraca, viajar, fazer roupas suficientes para encher o espaço. Gastaria todas as minhas economias e, se não vendesse, voltaríamos à estaca zero. Conversei com João, esperando que ele dissesse não, mas ele me surpreendeu. "Faz isso," disse. "Você é boa nisso. Eu fico com as crianças." O apoio dele, tão raro, me deu o empurrão que faltava. Passei abril inteiro me preparando. Costurei dia e noite, fazendo 30 peças, vestidos, saias, blusas, até camisas de menino. Ana ajudava com os bordados, fazendo flores delicadas, e Carlinhos colava etiquetas que escrevia à mão: "Feito por Maria." Na véspera da feira, mal dormi, a cabeça cheia de "e se?" Ao amanhecer, peguei o ônibus para a Feira de Santana, com 2 malas cheias de roupas. A feira era um mundo novo. Música de sanfona, cheiro de acarajé, gente de todo canto. Minha barraca era pequena, mas arrumei tudo com capricho, rezando para alguém parar. Ao meio-dia, já tinha vendido metade. As pessoas amavam as cores vivas, as costuras bem feitas. Uma mulher de Salvador comprou 5 vestidos para a loja dela, pedindo mais. No fim do dia, vendi tudo e juntei 600 cruzeiros, mais dinheiro do que já vi na vida. Chorei ali na barraca, escondendo o rosto num lenço. Aquele dinheiro pagava seu Raimundo e sobrava para a máquina elétrica. Quando cheguei em casa, as crianças correram para mim, gritando: "Vendeu, mamãe!" Abracei eles e disse: "Nós conseguimos." Na semana seguinte, fomos ao escritório de seu Raimundo. Entreguei os 900 cruzeiros que faltavam e ele contou cada nota devagar, como se não acreditasse. "Você tem sorte, João," disse, mas olhava para mim. Não me importei.
O que valia era nossa casa estar segura. No caminho de volta, João ficou calado, mas ao descer do ônibus, disse: "Você fez bem, Maria." Não era muito, mas vindo dele, era como escalar uma montanha. Com o dinheiro que sobrou, comprei a máquina elétrica. Quando chegou, brilhando como um tesouro, as crianças se juntaram em volta, rindo quando Ana apertou o pedal e a agulha voou. Aquela máquina mudou tudo. Eu fazia o dobro de roupas em metade do tempo e logo recebi pedidos de cidades vizinhas. Dona Clara voltou a falar do ateliê. "Você tá pronta, Maria." Ela disse: "É hora de ter seu próprio canto." A ideia ainda me dava frio na barriga, mas começava a parecer possível. Enquanto isso, a cidade continuava falando. Alguns homens no bar riam de João, dizendo que ele perdeu as rédeas. Dona Elvira me evitava na igreja, mas outras mulheres se aproximavam. Dona Zefa me perguntou: "Como você enfrenta o falatório, Maria?" Respondi: "Penso nos meus filhos. Eles valem mais que qualquer fofoca." Ela começou a vender pães e Dona Lourdes doces. Minha coragem estava inspirando outras, e isso era maior do que qualquer vestido. Em casa, João e eu encontrávamos um novo equilíbrio. Ele arrumou trabalhos extras, consertando bicicletas e tratorzinhos, e pagávamos as contas sem medo. Uma noite, ele trouxe um rádio pequeno, do tipo que eu sempre quis. "É para você", disse, colocando na mesa. Liguei numa estação de forró e dançamos na cozinha, as crianças batendo palma. Era a primeira vez em anos que parecíamos parceiros, não só marido e mulher. Não era perfeito, mas era um começo. Olhando para aquela feira, vejo que foi mais que dinheiro. Foi onde provei que podia ir além, que minha coragem valia algo. Cada peça vendida era um pedaço da Maria que eu estava construindo. Uma mulher que não só sobrevivia, mas sonhava, planejava, vencia. E mesmo sabendo que a estrada ainda tinha curvas, eu estava pronta para seguir. O ano de 1976 chegou com um calor que fazia as telhas da casa estalarem. Minha costura estava crescendo e eu começava a sonhar mais alto. Queria comprar uma máquina de costura elétrica que vi num catálogo na loja de Dona Clara. Custava 300 cruzeiros, uma fortuna, mas me permitiria trabalhar mais rápido e aceitar mais encomendas. Guardava cada centavo extra, mas sabia que levaria meses para juntar tudo. Enquanto isso, João estava mudando. Bebia menos, chegava em casa mais cedo, até ajudava com as crianças às vezes, levando Carlinhos para jogar bola no campinho. Acho que meu sucesso o estava fazendo repensar, mesmo que ele nunca dissesse em voz alta. Mas, justo quando as coisas pareciam melhorar, um novo problema bateu à porta. Em março, um vizinho trouxe um recado de seu Raimundo, o agiota. Ele queria o resto da dívida pago até junho, sem mais prorrogações. Se não pagássemos, a casa seria tomada. João entrou em pânico. "Eu te avisei, Maria. Devíamos ter fugido quando eu disse." Fiquei quieta, o coração disparado, mas mantive a calma. "Não vamos fugir, João. Vamos pagar. Eu vou costurar mais, e você precisa arrumar trabalho extra também." Ele fez cara feia, mas assentiu. Pela primeira vez, senti que estávamos tentando juntos, mesmo que fosse com atrito. Para cumprir o prazo, me joguei no trabalho como nunca. Comecei a acordar às 4 da manhã para costurar antes das crianças acordarem. Aceitava todo tipo de encomenda: uniformes para a escola, toalhas de mesa, até cortinas para a igreja. Ana e Carlinhos ajudavam depois da escola, cortando moldes e separando botões. Rita, agora com 3 anos, ajudava-me passando alfinetes, rindo quando eu fingia costurar seus dedinhos. O apoio deles me segurava, mas meu corpo pedia trégua. Minhas costas doíam de ficar curvada na máquina e meus olhos ardiam das noites em claro sob a lamparina. As fofocas da cidade ficaram mais cruéis. No bar, alguns homens zombavam de João, dizendo que a esposa mandava na casa. No mercado, um grupo de mulheres calou quando passei, os olhos afiados. Ouvi Dona Elvira dizer: "A Maria tá se achando demais." Doía, mas eu levantava a cabeça. Não costurava para me mostrar. Costurava para salvar minha família. Ainda assim, os cochichos me faziam sentir sozinha, como se eu lutasse não só contra a dívida, mas contra as ideias de Riacho Seco sobre o que uma mulher devia ser. Então, veio uma chance que podia mudar tudo. Dona Clara me contou de uma feira grande em Feira de Santana, em maio, onde artesãos vendiam roupas, joias, artesanato. "Você devia pegar uma barraca, Maria," ela disse. "Seus vestidos iam vender que nem pão quente." A ideia me animou, mas era arriscada. Precisava pagar a barraca, viajar, fazer roupas suficientes para encher o espaço. Gastaria todas as minhas economias. E, se não vendesse, voltaríamos à estaca zero. Conversei com João, esperando que ele dissesse não, mas ele me surpreendeu. "Faz isso", disse. "Você é boa nisso. Eu fico com as crianças." O apoio dele, tão raro, me deu o empurrão que faltava. Passei abril inteiro me preparando. Costurei dia e noite, fazendo 30 peças, vestidos, saias,
blusas, até camisas de menino. Ana ajudava com os bordados, fazendo flores delicadas, e Carlinhos colava etiquetas que escrevia à mão, feito por Maria. Na véspera da feira, mal dormi, a cabeça cheia de "e se?". Ao amanhecer, peguei o ônibus para a Feira de Santana, com 2 malas cheias de roupas. A feira era um mundo novo, música de sanfona, cheiro de acarajé, gente de todo canto. Minha barraca era pequena, mas arrumei tudo com capricho, rezando para alguém parar. Ao meio-dia, já tinha vendido metade. As pessoas amavam as cores vivas, as costuras bem feitas. Uma mulher de Salvador comprou 5 vestidos para a loja dela, pedindo mais. No fim do dia, vendi tudo e juntei 600 cruzeiros, mais dinheiro do que já vi na vida. Chorei ali na barraca, escondendo o rosto num lenço. Aquele dinheiro pagava seu Raimundo e sobrava para a máquina elétrica. Quando cheguei em casa, as crianças correram para mim gritando: "Vendeu, mamãe?" Abracei eles e disse: "Nós conseguimos." Na semana seguinte, fomos ao escritório de seu Raimundo. Entreguei os 900 cruzeiros que faltavam, e ele contou cada nota devagar, como se não acreditasse. "Você tem sorte, João", disse, mas olhava para mim. Não me importei. O que valia era nossa casa estar segura. No caminho de volta, João ficou calado, mas ao descer do ônibus disse: "Você fez bem, Maria." Não era muito, mas vindo dele, era como escalar uma montanha. Com o dinheiro que sobrou, comprei a máquina elétrica. Quando chegou, brilhando como um tesouro, as crianças se juntaram em volta, rindo quando Ana apertou o pedal e a agulha voou. Aquela máquina mudou tudo. Eu fazia o dobro de roupas em metade do tempo e logo recebi pedidos de cidades vizinhas. Dona Clara voltou a falar do ateliê. "Você tá pronta, Maria?" ela disse. "É hora de ter seu próprio canto." A ideia ainda me dava frio na barriga, mas começava a parecer possível. Enquanto isso, a cidade continuava falando. Alguns homens no bar riam de João, dizendo que ele perdeu as rédeas. Dona Elvira me evitava na igreja, mas outras mulheres se aproximavam. Dona Zefa me perguntou: "Como você enfrenta o falatório, Maria?" Respondi: "Penso nos meus filhos. Eles valem mais que qualquer fofoca." Ela começou a vender pães e Dona Lourdes, doces. Minha coragem estava inspirando outras, e isso era maior do que qualquer vestido. Em casa, João e eu encontrávamos um novo equilíbrio. Ele arrumou trabalhos extras, consertando bicicletas e tratorzinhos, e pagávamos as contas sem medo. Uma noite, ele trouxe um rádio pequeno, do tipo que eu sempre quis. "É para você", disse, colocando na mesa. Liguei numa estação de forró e dançamos na cozinha, as crianças batendo palma. Era a primeira vez em anos que parecíamos parceiros, não só marido e mulher. Não era perfeito, mas era um começo. Olhando para aquela feira, vejo que foi mais que dinheiro. Foi onde provei que podia ir além, que minha coragem valia algo. Cada peça vendida era um pedaço da Maria que eu estava construindo. Uma mulher que não só sobrevivia, mas sonhava, planejava, vencia. E, mesmo sabendo que a estrada ainda tinha curvas, eu estava pronta para seguir. Com o dinheiro da feira, paguei o resto da dívida de seu Raimundo. João e eu fomos juntos ao escritório dele, uma sala empoeirada na cidade vizinha, com um ventilador velho girando lento no teto. Entreguei os 900 cruzeiros, e seu Raimundo contou cada nota com calma, o charuto apagado na boca. "Você tem sorte, João", disse, mas seus olhos estavam em mim, como se soubesse quem realmente fez aquilo acontecer. Não respondi. O que importava era que nossa casa estava segura, que o lar dos meus filhos não seria tirado. No caminho de volta, João ficou quieto, o rosto marcado pelo sol e por algo que parecia arrependimento. Ao descer do ônibus, ele parou na rua de terra, a poeira subindo ao redor, e disse: "Você fez bem, Maria." Não era um discurso, mas vindo dele, que raramente abria o coração, aquelas palavras valeram como um abraço. Respondi com um aceno de cabeça e seguimos para casa, cada um carregando seus próprios pensamentos. Naquela noite, sentei na cozinha, com a lamparina apagada e o silêncio da casa me envolvendo. As crianças dormiam e o som do rádio AM, agora nosso, tocava baixo uma música de Luiz Gonzaga. Pensei em como, 2 anos antes, eu era só a esposa do João, a mulher que varria o chão e remendava roupas sem sonhar alto. Agora, eu tinha dinheiro meu, uma máquina nova a caminho, e um nome que as pessoas de Riacho Seco começavam a reconhecer. Mas mais do que isso, eu tinha uma força que não sabia que existia, uma coragem que cresceu com cada ponto que costurei, cada cruzeiro que guardei, cada olhar de orgulho dos meus filhos. A máquina de costura elétrica chegou numa manhã de junho, trazida por um caminhão que levantou poeira na rua. Era brilhante, com pedais modernos e uma agulha que parecia dançar sozinha. As crianças se juntaram em volta, gritando de empolgação. Ana, com seus 9 anos, apertou o pedal,
E a máquina zuniu tão rápido que todos rimos, o som enchendo a casa como uma música nova. Mamãe, parece mágica, disse Carlinhos, os olhos brilhando. Rita, com seus 3 anos, batia palmas, sem entender direito, mas feliz com a animação. Aquele momento, com meus filhos ao meu lado, foi como um presente que eu mesma me dei. A máquina não era só uma ferramenta, era a prova de que eu podia transformar sonhos em realidade. Com a máquina nova, meu trabalho ganhou asas. Fazia o dobro de roupas em metade do tempo e logo comecei a receber encomendas de cidades vizinhas, como Juazeiro e Senhor do Bonfim. Costurava vestidos para festas, saias para o dia a dia, até uniformes para a escola municipal. Dona Clara, que acompanhava cada passo meu, sorriu quando viu a primeira leva de roupas prontas. Você tá pronta para voar, Maria, ela disse, os olhos cheios de orgulho. Ela voltou a falar do ateliê, sugerindo que eu alugasse uma salinha ao lado da loja dela. Você já é uma costureira de verdade. É hora de ter seu próprio canto. A ideia ainda me dava um frio na barriga. Ser dona de um negócio parecia coisa de outro mundo. Mas, pela primeira vez, comecei a acreditar que era possível. Minha vida em casa também estava mudando. Não era mais só a Maria que cozinhava e lavava roupa. Era a Maria costureira, a mulher que salvou a família. As crianças sentiam isso e me olhavam com um respeito novo. Ana passava horas me ajudando, aprendendo a fazer bainha e a escolher botões que combinassem com o tecido. Quero ser como você, mamãe, fazendo coisas lindas, ela dizia, e meu coração se enchia. Carlinhos, com sua imaginação sem fim, desenhou um retrato meu na máquina de costura, com um sol brilhando atrás e flores coloridas ao redor. É você, mamãe, fazendo mágica, ele disse, e guardei o desenho na minha Bíblia, ao lado de uma foto antiga dos 3, tirada num São João. Rita, agora uma tagarela, me chamava de Mamãe Costureira, como se fosse o nome de uma heroína de história. O orgulho deles me dava forças nos dias em que as mãos doíam de tanto costurar, ou quando as fofocas da cidade cortavam como faca. João e eu estávamos encontrando um novo equilíbrio. Ele arrumou trabalhos extras, consertando bicicletas e até um trator velho de um fazendeiro rico. Pagávamos as contas sem aquele aperto no peito e, pela primeira vez em anos, não vivíamos com medo do fim do mês. Ele não falava muito sobre meu trabalho, mas parou de reclamar. E isso já era uma vitória. Uma noite, chegou em casa mais cedo, sem o cheiro de cachaça, trazendo um rádio pequeno, do tipo que eu sempre quis para ouvir forró e as novelas da noite. É para você, disse, colocando o rádio na mesa da cozinha, sem me olhar nos olhos. Fiquei tão surpresa que só consegui murmurar um obrigada. Liguei o rádio numa estação que tocava Dominguinhos e, num impulso, puxei João para dançar. As crianças bateram palma, rindo, enquanto dávamos voltas desajeitadas na cozinha, o chão de cimento rangendo sob nossos pés. Era a primeira vez em anos que parecíamos parceiros, não só marido e mulher. Não era um amor de cinema, mas era nosso, construído com suor e silêncios. As fofocas de Riacho Seco, porém, nunca pararam de vez. No bar, alguns homens ainda zombavam de João, dizendo que ele deixou a mulher mandar na casa. Na missa de domingo, Dona Elvira, a esposa do pastor, me tratava com uma frieza que doía, como se eu tivesse quebrado uma regra sagrada ao trabalhar. Depois de um culto, ela me chamou de lado, o lenço na cabeça bem alinhado, e disse: Maria, você tá confundindo as moças novas. Mulher deve cuidar do lar, não ficar se exibindo por aí. Quis me encolher, como fazia antes, mas algo dentro de mim se rebelou. Olhei nos olhos dela e respondi: Dona Elvira, meu lar estava caindo, e fui eu que segurei ele de pé. Deus me deu mãos para trabalhar, e é isso que estou fazendo. Ela piscou sem resposta e me afastei, o coração batendo forte. Naquele momento, percebi que não estava só lutando pela minha família. Estava desafiando o que Riacho Seco achava que uma mulher podia ser. Mas nem todos me julgavam. Outras mulheres começaram a me procurar, curiosas, querendo saber como eu conseguia. Dona Zefa, minha vizinha, sentou na minha varanda uma tarde, enquanto tomávamos café coado. Como você aguenta o falatório, Maria? Não cansa? Perguntou, os olhos cheios de dúvida. Respondi com o coração: cansa sim, Dona Zefa, mas cansa mais pensar que meus filhos podiam crescer sem um teto, sem sonhos. Por eles, enfrento qualquer língua. Ela ficou pensativa e semanas depois começou a vender pães caseiros na praça, embrulhados em pano limpo. Dona Lourdes, outra vizinha, passou a fazer doces para festas de aniversário, levando seus tabuleiros de cocada e bolo de rolo pelo bairro. Ver essas mulheres tentando, se arriscando, me fez sentir que minha mudança era maior do que eu. Era como se eu tivesse acendido uma faísca e ela se espalhava, aquecendo outras vidas. Em 1977,
17, tomei a decisão que selou minha transformação. Com a ajuda de Dona Clara, aluguei uma salinha ao lado da loja dela. Era um espaço simples, com paredes descascadas e uma janela que deixava o sol entrar em listras douradas. Passei uma semana pintando as paredes de branco, com Ana e Carlinhos me ajudando, as mãos sujas de tinta, rindo enquanto fazíamos bagunça. Comprei um balcão de madeira no armazém do seu Zé, pendurei um varal para exibir os vestidos e fiz um letreiro com letras tortas, mas cheias de orgulho. Ateliê Maria. No primeiro dia, as crianças estavam lá, radiantes. Ana arrumava as saias na vitrine, Carlinhos pendurava blusas e Rita, como sempre, organizava os botões, espalhando eles pelo chão e rindo. Quando a primeira cliente entrou, uma professora da escola comprando uma blusa para o aniversário da filha, senti que tinha conquistado o mundo. A menina tímida que casei aos 17 anos, que achava que seu destino era só lavar louça e obedecer, tinha virado outra pessoa. Naquele mesmo ano, contratei uma moça, Lúcia, para ajudar com as costuras mais simples. Ela tinha 18 anos, olhos curiosos e um sorriso que iluminava a salinha. Queria aprender tudo, e eu ensinei como Dona Clara fez comigo. Como medir tecido, fazer uma costura reta, valorizar cada ponto. Ver Lúcia aprendendo, sorrindo com cada peça pronta, me lembrava de mim mesma em 1975, cheia de medo, mas faminta por mudar. Prometi a mim mesma que sempre ajudaria outras mulheres assim, que passaria adiante o que recebi. Lúcia se tornou mais que uma ajudante. Era como uma filha, alguém que me fazia acreditar que o futuro podia ser diferente para todas nós. A vida em casa também se ajeitava, aos poucos. João e eu não éramos o casal apaixonado dos romances, mas éramos uma equipe. Ele respeitava meu trabalho e eu respeitava o esforço dele para se reerguer depois de tudo. Falávamos mais, não só sobre contas ou crianças, mas sobre o dia, sobre o que sonhávamos. Ele até começou a consertar móveis para vender, usando a madeira que sobrava da oficina. As crianças cresciam fortes. Ana se destacava na escola, sempre com o caderno cheio de notas altas. Carlinhos sonhava em ser desenhista, enchendo a casa de papéis rabiscados. Rita encantava todo mundo com sua risada e suas perguntas sem fim. Nossa casa, que quase perdemos, virou um lar de novo, com cheiro de feijão cozinhando, som do rádio, risos ecoando no quintal. O ateliê cresceu devagar, mas firme. Comecei a vender para lojas em Feira de Santana, e uma vez por mês viajava para buscar tecidos, trazendo chitas coloridas e algodões macios. As mulheres de Riacho Seco agora vinham ao ateliê não só para comprar, mas para conversar, pedir conselhos, contar suas próprias histórias. Você me deu coragem, Maria, disse Dona Zefa um dia, mostrando o caderno onde anotava as vendas dos pães. Aquilo me emocionava mais que qualquer cruzeiro. Eu não era só uma costureira, era alguém que mostrava às outras que elas também podiam ser mais. Olhando para trás, vejo que aquela tarde de setembro de 1975, quando João confessou a dívida e falou em fugir, foi o momento em que escolhi mudar. Não foi fácil. Tive noites em que chorei de cansaço, dias em que duvidei de mim, momentos em que os olhares da cidade pareciam pesados demais, mas cada vestido que costurei, cada cruzeiro que guardei, cada abraço dos meus filhos construiu a mulher que sou hoje. Aos 76 anos, conto essa história para os meus netos, que me ouvem de olhos arregalados, sentados no quintal, enquanto o pé de manga ainda dá sombra. Quero que eles saibam que nunca é tarde para mudar, para lutar, para ser a heroína da própria vida. E se eu conseguir, qualquer um pode. Se gostaram da minha história, não esqueçam de curtir, comentar e se inscrever no canal. Me contem nos comentários qual parte mais tocou vocês. Até a próxima!